Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, vim falar sobre a edição número 45 de Turma da Mônica Jovem, intitulada de O Mistério do Farol. Então, sem mais delongas, bora lá saber o que eu achei dessa edição no vídeo de hoje. Se vocês estiverem escutando de fundo barulhos de chuva, pingos de água, essas coisas, é porque tá chovendo, então eu não posso fazer nada quanto a isso. Eu tenho que gravar esse vídeo ainda hoje, tá? Pra ver se eu consigo soltar no dia que eu falei pra vocês que eu ia postar, né? Então, talvez esse vídeo esteja saindo no mesmo dia em que estou gravando. Se não saiu, tá saindo no dia seguinte, pelo menos. E, bom, esse vídeo vai ser organizado da mesma forma que eu organizo as últimas resenhas do canal. Então, uma parte de spoilers e outra sem spoilers. Eu sei que muita gente ainda não leu essa edição, porque ela só estreou no aplicativo Banca da Mônica, que é o aplicativo que eu leio as edições da Turma da Mônica Jovem atualmente. Então você paga uma mensalidade na assinatura e tem direito a ler as edições de lançamentos de Chico Bento Monstro e Turma da Mônica Jovem, e também ler as outras edições que tem no catálogo deles. Lembrando que não existem lá no catálogo, por enquanto, disponibilizadas todas as edições anteriores de Turma da Mônica Jovem. São edições quebradas que eles têm, mas vale a pena, tá? Pra você que quer ler antes das outras pessoas que chegam na banca, essas coisas do tipo, até que vale a pena, tá? Você paga até um pouco mais barato do que as revistas físicas. Falando então um pouco sobre a capa, eu gostei dessa capa pelos traços em que ela tem, são muito bonitos mesmo os personagens, etc. E quando eu olhei pela primeira vez a capa, eu achava que ela não ia ter muito sentido com a história, porém ela possui jogados, mas possui alguns elementos que compõem a história. Então aqui a gente tem o iate, que é o iate que é a Mônica, o Cebola, o Cascão e a Carmen estão para ir até a festa da Carmen que ela vai ter. Tem um farol, que também faz parte da história. Tem também a ilha fantasma, que também faz parte aqui do roteiro. Então tem diversos elementos meio que jogados aqui, né? Bom, quando saiu então a prévia da edição lá na página do Facebook de Turma da Mônica Jovem, eu li algumas páginas, sabe? E pelas primeiras páginas parecia que ia ser uma edição meio suspense, com um terror. Ela puxa esses elementos sobrenaturais, é uma edição que tem sim elementos sobrenaturais como fantasmas, espíritos e coisas do tipo, mas ela não chega a ser uma edição de terror, tá? Ela é até com uma edição bem cômica em alguns momentos. Sobre a segunda e terceira, quarta capa, são até que bem bonitas, tá? Bem desenhadas mesmo. Então, quanto aos desenhos das capas, eu não tenho do que reclamar. A edição ela é argumentada pela Ivana Nakamura, Mabel Lopes e Natália Moeda, e tem o roteiro então de Marcelo Cassaro. Todos esses nomes estão creditados aí na tela, tá bom? Enfim, então a gente tem mais um roteiro de Marcelo Cassaro em Turma da Mônica Jovem. E, bom, vamos lá começar a falar da edição. Vou falar um pouquinho sobre a história antes de começar a dar as minhas opiniões, tá? Que eu acho que assim fica melhor. A edição já começa com a Mônica, Cebola, Cascão e a Magali dentro do iate com a Carmen, né? E eles estão indo a caminho do local onde vai ser a festa da Carmen, tá? E os outros convidados estão chegando meio que de helicóptero. E um grande convidado que vai ter nessa festa dela é um dos grandes youtubers aí dos momentos, né? Que eles adaptaram o nome aqui dentro dessa edição, mas dá pra perceber que é uma referência ao Felipe Neto, que aparece aqui dentro. Então é o Felipe Beto. E a Mônica até fala aqui no início da edição que ela só aceitou o convite de ir na festa da Carmen porque o Felipe Beto ia estar lá. Então pra vocês verem como é o nível de amizade que a turma tem com a Carmen aqui. Então enquanto eles estão indo pelo iate, eles vão dar de cara com uma ilha lá no meio da água, né? Que se chama então a Ilha Misteriosa, que é a Ilha Fantasma que as pessoas dizem. E nesta ilha existe um farol lá. E ao ver toda essa meio que ilha sinistra, a Mônica, a Magali e o Cascão, eles ficam super empolgados para entrar lá dentro. Então começam a chamar o Cebola para irem até lá. E o Cebola ele não concorda com essa ideia aqui na edição, ele falou que não quer participar disso porque ele já sabe o passado que a turma teve investigando coisas sobrenaturais. Então eles até citam aqui a Umbra, né, por exemplo, aquela edição número 76 da primeira série, onde eles tiveram todos esses elementos sobrenaturais passando pela vida deles. Então o Cebola meio que pegou um trauma de coisas assim. Isso não parece ter acontecido com os outros três personagens principais da turma, né? Uma coisa que me incomodou um pouco nessa edição é o comportamento do Cascão, da Mônica e da Magali. Tem uma parte aqui da edição que eles veem que tá tudo muito misterioso, que é melhor sair daquela ilha, mas eles ficam buscando mais aventura, eles ficam buscando coisas novas para investigar lá, e dá pra ver que vai dar ruim aquilo lá, e tá bem explícito isso. E a Mônica e a Magali e o Cascão ficam se comportando de uma forma meio que infantil aqui em alguns momentos, então achei meio estranha essa parte. Eu até cheguei a cogitar
que eles estariam enfeitiçados ou algo do tipo para estarem tão empolgados assim dentro daquela ilha, mas aparentemente nada disso era, tá? Então fiquei um pouco encucado com essa reação que esses três personagens tiveram, que é uma reação até um pouco infantil demais, chegando a ser até exagerada. E eles descobrem que dentro daquela ilha misteriosa, na verdade, funcionava um parque, que na verdade nunca chegou a ser inaugurado lá. Então meio que ficaram abandonados os brinquedos, etc, o que tinha lá, né? Eu vou parando aqui a parte sem spoilers, tá? Porque eu posso acabar contando coisas aí que são indesejáveis para vocês, tá? Mas dito isso, acho que dá pra ter uma ideia do que como vai se suceder as aventuras aí nessa edição. Eu achei que a Carmen nessa edição aqui, ela ia ser uma personagem meio que central, mas ela não aparece muito, tá? Os protagonistas da edição são o Mônico, Cebola, Cascão e a Magali mesmo, tá? Então são os 4 protagonistas aqui dentro. E ela segue um rumo, assim, um pouco diferente do que eu esperava. Pensei que a gente ia ver um pouco da festa da Carmen, mas não é bem isso que acontece aqui dentro dessa edição, tá? Ela toma um rumo mais aventureiro, mais sobrenatural em alguns momentos, enfim. Eu não achei essa edição, nossa, muito boa, grande coisa, não, nada do tipo, tá? Não achei a edição ruim também, não é uma edição que você fica, nossa, mas que chato, dá pra ler, tá? Mas teve certas coisas, os comportamentos aí dos personagens em alguns momentos que eu achei um pouco exagerados, e coisas do tipo me deixaram um pouquinho assim com o roteiro, tá? Então não é uma história que, nossa, inovou grande coisa, não, mas também é uma história assim legal de se passar o tempo, tá? Não é um dos melhores roteiros de Turma da Mônica Jovem, também não fica como um dos piores. É aquele roteiro que eu possivelmente vou acabar até que me esquecendo, vai ser uma edição bem esquecível pra mim, tá? Mas lembrando, gente, isso é minha opinião. Se você gostou dessa edição, tudo bem, comenta aí embaixo nos comentários, deixa aí o seu ponto de vista diferente do meu, quem sabe a gente chega em um consenso. Se você também não gostou, né, de nenhum jeito dessa edição, tudo bem também, deixa aí os seus pontos negativos, né, e vamos conversar aí, mas na minha opinião é uma edição bem mediana, tá? Eu não achei tudo isso não. Mas também não chega a ser uma edição ruim. Então é uma edição bem que na média ali. Sobre os traços do miolo, em alguns momentos eu sinto que deu uma melhorada. O cenário está meio bem elaborado. Só que em alguns momentos ainda da edição tem traços estranhos, tá? A Mônica principalmente tem algumas partes aqui da edição em que ela está muito mal desenhada. E é possível ver, a gente vê essa discrepância que existe de um quadro para o outro no desenho dos personagens. Então acho que é por essa mistura de tantos desenhistas tem, o desenho ele fica muito, ele muda muito rápido, então não fica muito linear a coisa, não ficam os desenhos parecidos, não. Os personagens ficam de maneiras desenhadas diferentes e algumas maneiras na minha opinião, ficam um pouco mais inferiores do que outras, tá? Mas é um traço, assim, que, comparado às edições anteriores, comparado à edição passada, a edição número 43, tá melhorando, tá? Então a capa, inclusive, ficou até que bem desenhada. Então espero aí que eles vão melhorando cada vez mais os roteiros e os desenhos também. Não é a melhor edição de Turma da Mônica Jovem, não é a pior. Então é uma edição que pra mim será esquecível, tá? Não teve nada de grande coisa aqui, mas é uma edição que dá pra ler. Bom, dito tudo isso, vamos agora então para a parte de spoilers. O Cebola ele começa a falar sobre aquela ilha, que tem todo um mistério por volta daquela ilha, que uma garota sumiu lá dentro e etc. Mas a Mônica e o Cascão e a Magali, eles não escutam Cebola e querem partir aí atrás da aventura para ver as pistas que existem dentro desse lugar, desse parque antigo temático abandonado, enfim. E o nome da garota que sumiu neste parque era Samantha, tá? E existe uma casa meio que ali dentro que era a casa da Samantha. A gente descobre mais pra frente na edição que o pai dessa garota construiu esse parque temático totalmente meio homenageando a filha dele, né? Então foi um parque assim que ele pensou em tudo pra homenageá-la, que a Samantha, na verdade, ela já tinha morrido antes do parque até mesmo ser inaugurado. Então por isso que o pai dela acabou construindo esse parque em homenagem à filha. Então eles vão começando a investigar várias pistas, né, que eles vão encontrando. E ao entrarem, então, dentro desta casa da Samantha, eles dão de cara com um cara bem misterioso, assim. Eles tomam até um susto com eles. Ele começa a ameaçar a Mônica, o Cebola e o Cascão ali, falando para eles saírem de lá o mais rápido possível. De primeiro momento, por conta do susto, eles decidem sair, né? Porém a Mônica ela decide que quer voltar para tentar ajudar aquele moço, né? Então a Mônica com essa coisa de querer ajudar todo mundo, a todos, né?
ela quer voltar lá pra ajudar ele. Porém, o Cebola, ele não concorda com essa ideia e decide voltar pro iate sozinho. Mas no momento em que ele começa a atravessar a ilha para voltar pro iate, coisas estranhas começam a acontecer, ele começa a ouvir vozes, digamos assim, de algum espírito, né? A gente descobre mais pra frente que esse espírito era da Samantha, e então ele decide procurar de volta a turma para tentar os ajudar e sair com eles dali. Então, para achar melhor a turma, ele decide subir naquele farol que eu falei que tinha lá no início da edição, né? Ele decide entrar nesse farol e olhar lá de cima para visualizar melhor a turma naquela ilha e ver se ele encontra eles, né? Mas essa ideia aí não foi muito boa, tá? A gente vai descobrir mais pra frente da edição o porquê. Então, a Mônica e o Cascão e a Magali, eles acabam voltando para encontrar aquele senhor lá, aquele moço, que descobre então que o nome dele era Antônio, que é o pai então da garota Samantha que morreu, e ele foi então fundador desse parque junto com o outro fundador chamado Henrique. E ele começa a contar então a história daquele parque para eles, né? O como ele pensou para construir e como ele foi rejeitado na época pelas pessoas que foram lá, não foi aprovado. Então, para melhorar as temáticas do parque, né, para o parque ficar mais atrativo, um dos proprietários, então, ele decide ir para uma ilha misteriosa e fazer meio que um ritual lá para deixar alguns meio que espíritos fantasmas naquela ilha, para deixar as pessoas mais assustadas e deixar tudo mais interessante dentro daquele parque. Mas dá meio que tudo errado nisso e ele fica meio que preso com as energias desses espíritos que foram liberados naquela ilha e ele nunca mais consegue sair. Ele conta essa história de uma forma meio distorcida para fazer que com os espíritos, né, que eles invocaram, esses fantasmas que eles invocaram, parecerem os maus, né, digamos assim, e ele ser o mocinho da história toda. Porém, mais pra frente na edição a gente descobre então a real história por trás disso tudo. E começa a anoitecer, o Cebola então ele acende algumas velas que tem lá dentro daquele farol, e essas velas, essa luz, acaba atraindo então essa legião de fantasmas, de espíritos daquela ilha, né? E eles começam a aparecer assim, em um monte assim, e a Mônica, o Cebola, o Cascão e esse senhor que estava dentro daquela ilha tentam fugir, né? Então eles começam a correr. E esses fantasmas conseguem meio que pegar o Cebola e deixar ele em transe. E nessa transe, então, eles começam a conversar com o Cebola meio que espiritualmente. E eles dizem, então, para quebrarem o farol, para destruírem aquelas velas. E a Mônica que vai lá para fazer isso. Enquanto o Cebola estava em transe, aí meio que ele estava conversando com os fantasmas nesse mesmo tempo. Então, eles meio que contam a história da Samantha, eles contam a história desse senhor que estava lá naquele parque há muito tempo. Então, o Cebola meio que descobre todo o passado dele e o que ele prende, né, aqueles fantasmas lá dentro por conta daquele ritual. Então, a culpa é dele por ter feito isso. E ele só está preso lá não porque os fantasmas impedem dele sair, e sim porque o espírito dele, a alma dele está tão pesada, tão carregada, por conta desse fardo que ele carrega nas costas pela morte da filha, pela inauguração do parque nunca ter existido, dele ter perdido tudo. Então ele fica muito preso ainda dentro de lá, ele tem uma alma muito carregada. Então com isso os espíritos são liberados, eles conseguem descansar em paz, inclusive o espírito da Samantha, filha desse senhor, que estava preso naquela ilha há tempos, e esse fardo que ele carregava nas costas prendia a filha dele também, e não deixava ela descansar, enfim, em paz. E aqui a gente tem ela, meio que o espírito dela aparece na frente da Mônica, a Mônica se despede dela de uma forma assim, bem aleatória, até eu achei essa página aqui, essa despedida que a Mônica faz pra ela. Mas enfim, eles voltam pro iate, tá? Todos da turma junto com o senhor Antônio. E o mais legal dessa edição aqui é que no final os convidados da Carmen não aparecem, o Felipe de Beto não aparece, então ela acha o pior aniversário da vida dela esse. Só que a gente descobre então que o Felipe Beto, ele na verdade acaba pousando no lugar errado, que eles tinham proposto, que na verdade ele pousou então naquela mesma ilha em que a Mônica, o Cebola e a turma estava, tá? Então ele, vendo aquela ilha, vendo como ela é interessante, né, por causa de um parque temático abandonado, ele começa a gravar um vídeo, um vlog pro canal dele, e assim se encerra a edição, tá? Como eu falei, é uma edição que não é ruim, tá? Ela é legal, assim, em alguns pontos, tá? Tem algumas reviravoltas na trama, mexe com esse lado espiritual, mas nada do que a gente já não tenha visto algumas vezes em Turma da Mônica Jovem. Então não é algo tão novo assim, tá? Essa edição ela não inova muito, porém não é uma edição ruim, então é uma edição assim que pra mim ficou mediana. Tem algumas coisas que me incomodaram, tá? Aqui dentro dessa edição, mas no mais assim é uma edição legal até, tá?
Uma coisa interessante que o Maurício fala aqui, bem no finalzinho do Fala Maurício, em que eu fiquei bem empolgado para a edição número 46, que será a próxima, é que ele diz assim, né? Aliás, falando da Carminha Frufru, adianto que estamos preparando uma mudança para ela, mas isso fica para o próximo número da revista. Boa leitura! E quando a gente vai olhar então a sinopse da próxima edição, a gente vai ter a Carmen novamente aparecendo, porém dessa vez parece então que ela será de fato a protagonista, diferente dessa edição, onde a gente tem a sinopse que é a seguinte: um segredo exposto vai mudar a vida da família Frufru e a amizade da Carmen com toda a turma será colocada à prova. Enfim, ela não tem uma grande amizade, né, com a turma, a gente sabe muito bem disso, ela é uma pessoa meio que metida, então ninguém gosta muito da Carmen, mas eu quero muito ver esse desenvolvimento da Carmen, a gente vê um lado mais emocional dela. A gente já viu um pouco disso no universo paralelo de Turma da Mônica, que é Turma da Mônica Geração 12, edição número 2, onde a gente tem um desenvolvimento aí da rivalidade da Mônica com a Carmen. Achei muito legal aquela edição, que eles conseguiram desenvolver um pouco da personalidade da Carminha Frufru. Eu acho que acontecerá algo meio que parecido aqui na edição número 46, então eu estou bem empolgado para ler a próxima edição, confesso, tá? Eu não... Então, no mais é isso, tá? Essa edição aqui é legalzinha até, tá? Eu dou uma nota 7, 7,5 para ela. Se gostou do vídeo, já sabem, então, deixe seu like, se inscreva no canal, comentem e até a próxima. Tchau! Ah, pessoal, antes de encerrar o vídeo de fato, eu tenho um pequeno recado para dar para vocês. Na Amazon está acontecendo, então, a Book Friday, que é uma semana aí que está acontecendo uma grande oferta, né, no setor de livros na Amazon. Então, desde ontem começou essa promoção às 6 horas da tarde, segue hoje e vai até amanhã, se eu não me engano, tá? Então tem livros lá por até 80% de desconto. Lembrando que se você for comprar qualquer livro na Amazon, qualquer produto, pelo link que eu deixo aqui embaixo do canal, você me ajuda com uma contribuição no valor em cima da compra, tá? Então eu vou deixar o link aí de algum produto aleatório e com esse link você pode comprar qualquer outras coisas que você já vai estar me ajudando. Então aproveita essa promoção, tá? Tem muita coisa legal lá em promoção, algumas nem tanto, mas dá pra ser, se você garimpar, você consegue encontrar. Eu vou também tentar deixar o link da edição nova de Turma da Mônica Jovem que eu resenhei nesse vídeo, mas eu acho que não está disponível essa edição ainda na Amazon. E se a edição passada também não estiver disponível, eu coloco a da edição número 43, que essa sim eu acho que está disponível. Então se você quiser comprar a edição número 43 de Turma da Mônica Jovem, essa edição maravilhosa, né, que a gente tem aí, ou qualquer outra edição de TMJ, link do canal também está aí na descrição, tá? Eu vou ficando por aqui, até a próxima!